Pessoal, atenção! Hoje nós tivemos uma importante atualização no concurso da Polícia Penal no Estado de Goiás, especialmente para os candidatos que estavam acompanhando, atentos, a avaliação de títulos, né? Nós tivemos uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública que visava discutir a questão da retificação do edital que mudou as regras do jogo. E na decisão de hoje, nós teremos um impacto bastante considerável na sequência do concurso que já está na sua reta final. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o histórico do certame, tudo o que aconteceu, toda essa contextualização, sobre essa decisão de hoje, quais são os impactos, os possíveis caminhos na própria ação civil pública e também a possibilidade de ações individuais e o seu respectivo impacto para cada candidato. Para nós entendermos melhor o contexto de toda essa situação envolvendo a avaliação de título, nós precisamos voltar no tempo, tá? Então, quando o edital do concurso da BPGO foi publicado, nós tínhamos uma regra que previa o seguinte: todos os candidatos poderiam apresentar títulos, independente de qual seja, desde que ele tivesse sido concluído antes da etapa de títulos, antes da convocação para a apresentação dos títulos. Dessa forma, mesmo que o candidato tivesse concluído a sua respectiva especialização, doutorado, mestrado, qualquer especialização após o edital, ele seria aceito, desde que finalizado antes da convocação para os títulos. O problema começou, pessoal, poucos dias antes da convocação dos candidatos para a apresentação dos seus respectivos títulos. O que nós tivemos? A banca, ela procedeu com uma retificação do edital, então ela alterou drasticamente as regras do jogo. A partir deste momento, não mais seriam aceitos ou computados os títulos finalizados após a publicação do edital. Ou seja, todos aqueles candidatos que, aproveitando dessa regra do edital, fizeram cursos, especializações, não mais teriam direito de apresentar esses títulos para fins de pontos, né, para fins de melhorar a sua classificação no concurso. Então, antes eram aceitos e a partir de agora não mais seriam deferidos. A justificativa apresentada, né, pelo Estado, a justificativa apresentada pela banca, ela tem embasamento na legislação de concursos do Estado de Goiás. Então, de fato, nós temos uma lei específica que regulamenta os certames públicos no Estado, que ela tem uma disposição que, em relação aos títulos, eles tão somente seriam aceitos nos concursos de forma geral, desde que eles tivessem sido finalizados antes da publicação do edital. Então, de fato, o fundamento que a banca apresentou, o fundamento que a administração apresentou, ela tem um respaldo legal. Só que essa mesma legislação também traz uma consideração importante. Ela diz que as retificações no edital, e ela fala de forma bastante concreta, somente podem ser realizadas se tivermos ali algum tipo de erro material que deva ser sanado pela administração ou pela banca, ou em casos de uma legislação superveniente, ou seja, uma legislação que entra em vigor após a publicação do edital, que de fato não é o caso. Diante deste contexto, nós tivemos basicamente uma guerra jurídica, uma guerra de narrativas, tá? De um lado, nós tínhamos candidatos que entendiam que deveria prevalecer o que estava previsto na legislação, ou seja, que não deveria ser aceito aqueles pontos dos candidatos que finalizaram seus respectivos títulos após a publicação do edital. E de outro lado, nós tínhamos candidatos que se sentiram lesados, se sentiram prejudicados, que sentiram que a segurança jurídica, que a sua boa-fé ruiu, justamente porque tinha uma previsão no edital que teve validade por quase um ano, né, desde a abertura do edital, e que foi alterada aos 45 do segundo tempo. Justamente dentro dessa perspectiva, dessa guerra jurídica, dessa guerra de narrativas, que a Defensoria Pública do Estado ingressou com uma ação civil pública. A ação civil pública proposta pela Defensoria visava justamente anular esse ato de retificação do edital, apresentando esses fundamentos que eu falei para vocês. Então, a violação à segurança jurídica, a violação ao princípio da boa-fé, a demonstração de que, embora o ato da administração tenha sido respaldado pela legislação, a mesma legislação falava que não poderia ser feita retificações, salvo em caso de um erro material, salvo em um caso de uma lei superveniente. Então, a Defensoria ingressou com essa ação e, no início, ela foi deferida. Tanto é que vocês, candidatos, vão se lembrar que o concurso ficou suspenso por muito tempo em virtude dessa liminar que foi deferida na ação. A grande questão é que, conforme a ação tramitava, quando nós chegamos na etapa de sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação. Então, ele voltou atrás e entendeu, dentro daquele contexto, que, de fato, o concurso deveria ser retomado, que aquela retificação seria legal e que não havia respaldo, pelo menos não naquele momento, para que o pleito da Defensoria Pública fosse acolhido. E aí nós chegamos finalmente no dia de hoje. A Defensoria, ela ingressou, né, ela interpôs um recurso de apelação, as partes envolvidas no processo entraram com seus respectivos recursos e no dia de hoje nós tivemos a análise, a apreciação, o julgamento do recurso de apelação da Defensoria. No julgamento de hoje, o desembargador relator, que basicamente é aquele desembargador que vai analisar as minúcias do processo de uma forma mais detalhada. Então, geralmente é ele quem vai conduzir os votos, de modo que os outros desembargadores que formam ali o órgão colegiado, eles podem seguir ou divergir do voto do relator. Então, esse desembargador relator, com um voto assim muito bem esclarecido, muito bem fundamentado, entendia que o pleito da defensoria, ele era correto, né? Ele entendia que aquela sentença que havia julgado o processo de forma improcedente deveria ser reformada para que aquela retificação do edital que mudou as regras do jogo deixasse de produzir validade jurídica. Ele entendeu, inclusive, que nós tínhamos de fato uma violação grave à segurança jurídica do concurso, tínhamos uma violação muito grave ao princípio da boa-fé dos candidatos, ou seja, o princípio esse que diz que os candidatos tinham uma legítima expectativa de que as regras do edital seriam respeitadas e trouxe também
que de fato a legislação de concursos no estado tem uma previsão muito específica, tá, de que somente pode ser retificado em caso de erro material do edital ou de uma lei superveniente, que não era o caso. A grande questão, pessoal, é que os outros dois desembargadores não seguiram o voto do desembargador relator, então eles divergiram. A partir do momento que você tem uma votação 2-1, ou seja, uma pessoa votando pela reforma da sentença e outros dois desembargadores mantendo essa sentença, dentro do direito processual civil, nós temos uma técnica chamada técnica de ampliação do colegiado. Então, de acordo com essa previsão normativa do Código de Processo Civil, outros dois desembargadores são convidados para apresentar os seus votos. Então, o que antes era um julgamento de 3 desembargadores, passa a ser um julgamento agora com 5 desembargadores. Após o convite desses 2 desembargadores, um deles, que é uma desembargadora, já de pronto apresentou seu voto seguindo a maioria, ou seja, o que antes era 2-1 se tornou 3-1. E o último desembargador pediu vista, ele efetivamente ainda não apresentou seu voto, mas ele poderá votar tanto seguindo o relator, que faria a votação terminar em 3-2, como seguindo a divergência, fazendo a votação terminar em 4-1. A tendência é que vocês me perguntem agora assim: Silas, ok, então eu entendi que até agora está 3-1 em relação à votação, mas falta um desembargador. O que vai acontecer a partir do voto dele? E se ele votar junto com o relator? Então ficaria 3-2. Qual é o impacto disso no processo? Ou então, se ele votar junto com a maioria, com aqueles que divergiram do relator, ficaria 4-1. Qual é o impacto? Pessoal, no final das contas, independente do voto desse último relator, seja favorável ou seguindo o voto do relator, seja contra o voto do relator, o desfecho deste julgamento já está sacramentado. Por quê? Como já se formou maioria com a divergência, então já sabemos que a defensoria não terá o seu recurso de apelação provido. Então, ao menos em relação a este julgamento em específico, não há nenhuma chance de reforma neste momento. O que a defensoria pode fazer como passos seguintes? Ela pode, se for o caso, opor os embargos de declaração, só que é um recurso bastante simples. Ele visa sanar ali uma omissão, uma obscuridade, tá certo? Então não é um recurso geralmente utilizado para você mudar o caminho de um processo, para mudar o julgamento de um processo. Ou ela pode também aproveitar para interpor recurso especial ao STJ ou recurso extraordinário ao STF. Seja em um caminho, seja no outro. Não sabemos se efetivamente a defensoria irá recorrer, mas sabemos que caso isso ocorra, será algo que vai demorar bastante, tá? Os recursos aos tribunais superiores, eles são complexos e eles são bastante demorados. Então, assim, não existe grande expectativa, ao menos neste momento, de uma mudança drástica em relação ao julgamento dessa ação. Ou seja, neste momento, você, candidato que se sentiu prejudicado, tem somente 2 alternativas. Primeira é se conformar com o resultado dessa ação civil pública e esperar, ver o que vai acontecer. Você pode optar por esse caminho se ele fizer mais sentido para você. Segunda alternativa é você, candidato que se sentiu prejudicado, ingressar com uma ação individual. Ou seja, mesmo diante do julgamento da ação civil pública, que é uma ação coletiva, que tem um impacto direto, mesmo com o julgamento improcedente dessa ação, não há nenhum impacto direto em ações individuais. Então, aqueles candidatos que têm interesse em judicializar de forma individualizada, eles continuam permanecendo com essa possibilidade. Não à toa, para quem acompanhou hoje o julgamento, sabe que os próprios desembargadores, inclusive o relator, citou que existem diversos processos no segundo grau do TJGO com decisões favoráveis aos candidatos de forma individual. Inclusive, alguns dos desembargadores que hoje votaram de forma contrária, tá, ao pedido desses candidatos, né, ao pedido da Defensoria Pública, em ações individuais, votaram a favor dos candidatos. Ou seja, para que mesmo os cursos concluídos após a publicação do edital, eles pudessem sim ter essa pontuação acolhida e reconhecida pela banca. Significa dizer, meus queridos, que vocês podem sim ingressar com uma ação individual. Silas, significa dizer que eu tenho grande chance de ganhar ou grande chance de perder? Não. Podemos dizer com muita tranquilidade que existe um grande fundamento jurídico para que os seus títulos sejam reconhecidos, mas não há uma garantia de êxito nessas ações. Inclusive, o nosso escritório, assim como outros escritórios de advocacia especializados no âmbito de concursos públicos, conseguiram diversas decisões liminares e em segundo grau, decisões definitivas, que conferiram aos candidatos o direito de pontuação. Então, se essas pessoas conseguiram, se hoje os próprios desembargadores falaram dessas possibilidades de outros processos que tiverem esse desfecho, você, candidato, também tem essa possibilidade. Inclusive, pessoal, eu vou até falar para vocês aqui, ó, na descrição aqui do vídeo, o primeiro link, ele é do nosso WhatsApp. Então, para você, candidato no concurso da PPGO, que precisa tirar alguma dúvida, que precisa ter essa consulta, digamos assim, jurídica, para entender a viabilidade do seu caso, se faz sentido judicializar ou não faz sentido judicializar em relação aos títulos, que tem alguma dúvida que nós não falamos aqui no vídeo de hoje, você pode clicar nesse link abaixo, nossa equipe está de plantão para receber vocês, para atender vocês e trazer um direcionamento assertivo. Ainda que a sua demanda não seja necessariamente relacionada à avaliação de títulos. Às vezes você quer discutir a possibilidade da judicialização de alguma questão que já foi anulada na Justiça no Estado de Goiás, você quer discutir a possibilidade de uma majoração dos pontos referente à prova discursiva ou alguma outra situação que aconteceu no concurso, pode clicar no link abaixo que nossa equipe estará à disposição para auxiliar vocês. Antes de nós finalizarmos o vídeo de hoje, lá no nosso Instagram, que inclusive é o segundo link aqui na nossa descrição, nós abrimos uma caixinha para que os candidatos no concurso da PPGO pudessem apresentar algumas dúvidas, né, as perguntas deles, para que a gente pudesse estar respondendo no vídeo de hoje. Então nós selecionamos algumas perguntas, não são muitas, selecionamos
selecionamos aqui algumas perguntas para responder a vocês. Outras perguntas nós estaremos respondendo lá no nosso Instagram, então você que não nos segue, aproveite a oportunidade para estar nos seguindo. A primeira pergunta que eu selecionei foi a pergunta do Leandro. Tem o liminar favorável na ação individual. Em que esse resultado da ACP de hoje pode me prejudicar? Leandro, em nada, tá? A ação individual, a ação civil pública são ações distintas. Não existe um impacto direto em uma nem outra. Então vamos supor, se na ACP de hoje nós tivéssemos um julgamento favorável, basicamente, Leandro, você poderia pedir desistência da sua ação para se aproveitar dessa decisão coletiva. Agora, como o julgamento foi desfavorável, você pode permanecer naturalmente com a sua ação e agora, quando o mérito do seu processo for julgado, e se Deus quiser a decisão será favorável, você terá o direito de ter os seus pontos reconhecidos, perfeito? Então não existe nenhum impacto direto da ACP na sua ação individual. Felipe falou o seguinte, o desembargador voltou favorável antes e agora mudou o entendimento. Isso aqui, Felipe, é exatamente aquilo que eu vinha falando no Instagram há bastante tempo. O fato de um juiz, de um desembargador ter julgado um processo favorável ou desfavorável antes, não significa que ele vai manter essa decisão depois. Eu entendo que isso é bastante incoerente, sim, de fato é, mas infelizmente é a realidade do nosso judiciário, tá certo? Então, os mesmos desembargadores que antes estavam votando de forma favorável, esse mesmo colegiado que já julgou mandados de segurança de forma favorável a candidatos em ações individuais, hoje mudou o entendimento. Será que talvez não é por causa do impacto de uma ação coletiva, que isso traria um atraso? Será que não é uma situação, digamos assim, de bastidores? Não bastidores no sentido de polêmico da expressão, mas de uma estratégia, de despacho que foi feito. Inclusive, um dos desembargadores falou ali que recebeu o pessoal do Ministério Público tratando sobre os impactos. Então, assim, são coisas, são nuances que acontecem processo a processo. E é por isso que eu sempre destaco, o fato de uma pessoa ter ganhado ou não uma ação anterior, não significa que terá o mesmo desfecho na sua ação, perfeito? Correia perguntou aqui o seguinte, então os títulos não serão aceitos? Olha só, Pedro, os candidatos, tá, que fizeram ou finalizaram seus títulos após a publicação do edital, seguindo o disposto da retificação, realmente não terão esses títulos reconhecidos, não terão esses títulos aceitos. Somente aqueles que finalizaram antes ou aqueles candidatos que ingressaram ou ingressarem com ações judiciais e tiverem seus pedidos deferidos. É exatamente o mesmo contexto de quando, por exemplo, você ingressa com uma ação individual para anular questão. Aquela ação, né, o desfecho favorável, ele impacta somente o candidato que teve a decisão favorável. E é a mesma situação agora do concurso. A Gabriela nos perguntou aqui o seguinte, ó. Eu estou dentro das vagas e agora, muito provavelmente, devo sair. O que fazer agora? Olha só. Nesse caso, nós temos, claramente, uma etapa classificatória do concurso. Inclusive, essa é uma pergunta muito comum dos candidatos. Silas, como a avaliação de títulos é uma etapa exclusivamente classificatória, é ilegal se eu estou nas vagas e aí eu perdi as vagas por conta dos títulos, porque alguém tinha mais título do que eu, tinha mais ponto do que eu? Isso não é ilegal, tá, pessoal? Isso pode acontecer se você não tem os títulos. Então, por exemplo, no seu caso especificamente, e dos demais candidatos, o que você pode fazer são aqueles dois cenários que eu falei. O primeiro cenário é realmente se conformar com a situação atual e ver o que vai acontecer, ou você pode judicializar, tá? E os caminhos possíveis, ou mais recomendados neste momento, seria a ação individual referente ao reconhecimento do seu título, seguindo a regra anterior, e os próprios precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ou até mesmo a judicialização de questões. Mas eu entendo que, neste momento, os títulos acabam sendo muito mais interessantes para vocês. O Gabriel nos perguntou o seguinte, com o indeferimento da ACP da PPGO, agora o assunto dos títulos encerrou, o que acontece? Olha, Gabriel, o que acontece é o seguinte, de fato, não podemos dizer que o assunto dos títulos encerrou pensando na ação civil pública. Por que nós não podemos dizer isso? Porque, como eu falei anteriormente aqui ao longo desse vídeo, existe a possibilidade da interposição de recurso. Então, a defensoria pode opor embargo de declaração para reaver alguma situação específica que não ficou clara nesse julgamento. A defensoria pode entrar com recurso especial ao STJ, pode interpor recurso extraordinário ao STF. Então, existem mecanismos jurídicos ainda viáveis para a defensoria tentar rever essa situação. Ocorre que talvez não seja uma tendência, tá? Como a discussão desse tipo de demanda em processos superiores é bastante demorada e existe o interesse da administração na conclusão do concurso, na nomeação dos candidatos, então talvez a defensoria não entre com ação, mas ainda existe essa possibilidade, tá certo? Mas, de forma geral, em tese, o concurso está liberado para seguir adiante. Então, somente aqueles candidatos que se sentirem lesados podem ingressar com ação individual, só que a ação individual, ela não repercute para todo mundo e ela não repercute também no andamento do concurso. Então, a tendência é que realmente nós vejamos o concurso caminhando para sua reta final e a sua conclusão. Então, pessoal, essas foram algumas das perguntas que nós recebemos na caixinha. Tem várias outras que eu vou estar respondendo, essas e outras, né, lá no nosso Instagram. Então, caso você ainda não nos siga, vai lá, clica aqui, o segundo link da nossa descrição, esteja nos acompanhando, comece a seguir. Nós sempre estamos produzindo conteúdo de valor relacionado aos assuntos mais quentes do âmbito jurídico dos concursos públicos. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha te ajudado a compreender toda essa situação que nós estamos envolvidos no concurso da Polícia Penal no Estado de Goiás. E você, candidato, que precisa de algum tipo de auxílio em qualquer âmbito, tá relacionado à PPJ, pode entrar em contato conosco. Estamos atuando nesse concurso desde o começo, desde a etapa de anulação de questões, prova discursiva, todas as etapas nós temos algumas demandas bem interessantes e resultados. Então, se você precisar de algum tipo de auxílio, seja no âmbito da orientação ou da judicialização, pode clicar no primeiro link da descrição que nós estaremos disponíveis para te ajudar. E olha, se você é novo aqui no canal, clique aqui no botão, se inscreva no canal, isso nos ajuda bastante, deixe o seu like, encaminhe esse vídeo para outros candidatos também da PPJ que possam precisar, né, e querer essas informações assim como vocês, beleza? Até a próxima, pessoal, valeu!